Tito, é sempre um prazer conversar com você. Né? É uma honra fazer essa entrevista com você. Mas a primeira coisa que eu gostaria de perguntar é que você... assim, você tem toda uma trajetória de vida pessoal, profissional, que está relacionada aqui com o Mackenzie, mas também, obviamente, tem toda uma carreira profissional fora daqui do Mackenzie. E isso te dá, obviamente, uma visão que poucos têm, né? Uma visão construída ao longo de um cenário muito grande. Hoje a gente estava entrando aqui, né? Nós dois estávamos entrando aqui no Mackenzie. Como que você consegue, a partir de hoje, né? Você, Tito, com a idade que você tem, novo ainda, vai ficar muito tempo com a gente aqui, mas como que você olha essa entrada, a sua própria história, o seu desenvolvimento a partir de quando você entrou aqui no Mackenzie? Bom, você colocou a questão da pluralidade profissional em vários tipos de atividade. É preciso dizer que o fato de o Mackenzie respeitar essa atividade chamada externa em todos os seus aspectos, organizando o curso em função disso, ajuda muito. Esse relacionamento de 52 anos que eu tenho com essa instituição é um relacionamento de confiança de parte a parte. Então, eu sempre me senti à vontade para me desenvolver a carreira profissional de uma maneira plural. Isso é muito importante, não é? E o Mackenzie sempre foi um suporte moral, intelectual dessa trajetória. Antes de vir para cá, inclusive, eu fiquei 5 anos na Europa, né, trabalhando lá, e que me ajudou muito, também dando aula, inclusive, na Beaux-Arts, né, na faculdade, e me ajudou muito para ingressar aqui como professor. Como aluno, ingressei em 1960, fiz o curso aqui. Na faculdade, não vamos entrar nesse mérito, porque senão vira um romance maravilhoso, você sabe as figuras que estavam aqui na escola no período. Eu estou me referindo mais a realmente o período que eu iniciei aqui como professor, não é? As pessoas que estiveram juntas conosco foram sempre um grupo excelente, fenomenal, aqui, os professores, né, as diretorias. Tem alguém que você lembre? Tem alguém que você lembre em especial? Olha, eu lembro de tanta gente, né? Aquele período em que a gente valorizava muito as bancas de apresentação, tinha o Marcelo Fragelli, o Zé Carlos Ribeiro de Almeida, o Carlos Bratic, o Roberto Loebe, o Décio Tosi, Miguel Juliano, todo esse pessoal participou muito desse processo. Não sei se você sabe, mas quem introduziu o projeto de graduação de 5º ano aqui fomos nós, eu e o Sami, em 1974. Hoje o Brasil inteiro usa esse sistema, não é? Então é uma coisa que a gente tem muito orgulho também de ter introduzido esse sistema e o Mackenzie ter apoiado esse sistema de graduação, não é? Isso foi muito, muito importante. Reentrando no prédio, vem aquela coisa do passado, né? Eu estava lembrando a você que eu tenho uma foto da minha turma de 60 naquela escada, não é? E era só metade do prédio, depois fizeram a outra metade. E nós estudamos também no Castelinho. Eu fiquei, acho que, 2 ou 3 anos no prédio chamado Castelinho, estudando lá. Então, são lembranças do passado maravilhosas. Do ponto de vista da profissão, você conhece mais ou menos, nós já conversamos sobre isso, de algum modo ela foi bastante eclética, não é? Nos diversos períodos. Primeiro eu fui sócio, eu trabalhei na Promon, que é uma empresa fantástica, né? No metrô, fomos o primeiro grupo que projetou a primeira linha de metrô de São Paulo, que é a linha Norte-Sul, com a Promon, e eram todos mackenzistas. Depois da Promon, eu fui sócio do Fábio Penteado, que foi uma espécie de patrono meu. Né? O Fábio Penteado, arquiteto emérito, formado aqui pelo Mackenzie, com uma exposição em Portugal agora recentemente. Grande arquiteto. Grande arquiteto, foi meu, digamos, patrono
profissional. Me deu muito apoio, fizemos coisas juntos, me chamou várias vezes para participar de trabalhos muito interessantes. E essa carreira foi andando. Os escritórios, né? Depois nós fundamos a Central de Projetos, foi um escritório muito grande na época, fizemos muita coisa, e isso vai andando. Eclética também porque fiz carreira pública, fui diretor da EMURB, hoje ela chama São Paulo Urbanismo, né? Sim. Diretor da EMURB. Isso você lembra quando? Então, isso foi final dos anos 80, né? Participando sempre em entidades de classe, sempre no Instituto de Arquitetos do Brasil, no CREA, então foi realmente bastante rico. E depois tem as coisas que ninguém dá bola, mas que me orgulha muito. Eu sou músico, né? Tenho uma banda de jazz e também artista plástico nos últimos anos, né? Com algumas exposições. Gosto muito de fazer isso. Né? O que você gosta? Desenha, pinta? O arquiteto sempre está meio ligado ao desenho, né? A vida toda, desenho, de punho próprio, etc., pintura, etc. Mas eu, quando resolvi voltar, mais recentemente, eu entrei na arte digital. E tenho gostado muito de fazer isso. A ferramenta digital, aliada ao manual, a manipulação manual, me deu um recurso muito grande para fazer as coisas e um certo reconhecimento. Parece que a coisa é boa. Eu não sabia que era boa, mas parece que é. Acredito. Você desenha muito bem. Tito, antes que a gente desenvolva um pouco mais para alguns assuntos, eu quero mostrar uma coisa aqui para você. A gente tem uma cópia da sua ficha de entrada aqui. Não diga. E esse rapaz que está aqui nessa ficha, Tito. Esse rapazinho aqui é sensacional. Vocês acharam? Muito legal. O que você conta um pouco? Tinha 18 anos. O que você conta um pouco desse rapaz? Então, esse rapaz que veio fazer arquitetura, não tinha em casa assim um ambiente cultural propício. São pessoas que sempre batalharam muito na vida, então é um caminho que eu trilhei mais ou menos sozinho. Depois vou contar uma historinha engraçada que você não vai nem acreditar. Mas tinha um primo da minha mãe, o Hernani Russo, que foi da primeira turma aqui do Mackenzie. Primeira, 52, se não me engano, né? Foi da primeira turma, e ele que me falava sobre arquitetura, ele tinha até escritório aqui perto. E eu falei, mas como eu vou fazer arquitetura? Como é que faz? Vai lá no Mackenzie. A história engraçada é o seguinte, eu não sabia que existia a FAO. Eu soube que a FAO existia quando eu estava aqui, um dia aqui no pátio, já na escola, um amigo falou, vamos até a FAO ali para ver não sei o quê. Eu falei, o que é isso? Mas imagine você, por isso que eu digo que eu não tinha muita informação. Sim. Na época. E eu fui gostando e me apaixonando pela coisa no decorrer do curso e dos desafios do curso, ao conhecer. Eu vivi aquele período dos pioneiros, né? De arquitetura aqui de São Paulo. A gente encontrava no IAB quem era? Eram os pioneiros. Né? Os caras tinham o quê? Tinham uns 10 ou 12 escritórios aqui em torno, por aqui. Não é? Então, a gente viveu esse momento muito interessante. Né? Mas eu, digamos assim, até lá eu era uma espécie de autodidata. Resolvi fazer. Eu vinha de uma escola boa, do Colégio Santa Cruz, foi a turma fundadora do Santa Cruz. Primeira turma é uma escola muito boa, treino vestibular direto. Então, cada vez que eu entro naquela porta é uma emoção, né? Porque realmente não é uma figura. Essa coisa traz recordações né, dos diversos períodos que nós tivemos aqui. Sim. Inclusive períodos difíceis, né? Greve de 6 meses. Gente armada na porta, não deixando você entrar, coisas do tipo aconteceram aqui de todo tipo, né? Mas tinha chopada no pátio, trazia circo aqui no pátio com elefante para festa, então era outro ambiente.
eu diria que era uma coisa mais espontânea, não é? E não tão massificada, porque tudo massificou um pouco, né? Sim. Quantidade de alunos, o tipo de administração que se faz, massifica um pouco. Nós tínhamos pranchetas fixas nas salas, né? Não era você mudar de sala, que era na tua sala, que era a tua prancheta, e deixar o trabalho em cima da prancheta. De um dia para o outro. De um dia para o outro, podia ficar o tempo que for. São outros tempos, né? E eu acompanhei tudo isso aí, né? Do tempo da escola até hoje, né? São muitos anos, né, no fundo. Muitos Mas isso aqui é muito grato de ver. Muito legal. Mas eu ainda tenho mais uma coisa que foi achada aqui. Um número do DAFAM. Ah, o DAFAM. Onde tem o seu nome colocado aqui, Tito. Ah, então, eu era do DAFAM, redatores, né? É. A gente fazia entrevistas. Que legal, DAFAM, vocês terem isso aqui. Era o Calil Dabdab, né? Então, foi um período maravilhoso. O que vocês buscavam com essa publicação, Tito? Olha, sempre tem alguém que induz os movimentos. Essas coisas não surgem do nada. Sim. Eu diria que o DAFAM, na época, era um órgão bastante atuante e nós fazíamos exposições de arte, fazíamos uma série de coisas. O DAFAM era realmente muito atuante. Fizemos o primeiro show de Bossa Nova em São Paulo, fomos nós que fizemos, em 62, pelo DAFAM. Trouxemos todo o pessoal da Bossa Nova aqui. Enfim, era uma coisa muito atuante. Mas sempre tem alguém que puxa alguma coisa. Quem puxou o fato de fazer um jornal que era muito ligado a isso, já tinha trabalhado em redação, foi um colega de classe meu, chamado Leon Dickstein. Foi o Leon que fez o esforço para que se fizesse um jornal. Eu não sei até que data saiu o jornal, mas se ele foi interrompido, e quando foi interrompido, por algum motivo muito grande ou sério, porque não era para ter sido interrompido. Né? Então é um período que foi bastante rico aqui na escola, e principalmente o DAFAM, né, que se fez representar com uma publicação. Para você ter uma ideia, naquela época nós não tínhamos nem a revista que nós temos hoje. Naquela época, a revista de arquitetura, você tinha a Acrópole e a do Oscar, no Rio de Janeiro. A Módulo. A Módulo, era isso que tinha de publicação de arquitetura, né? Sim. Então, muito bom vocês terem achado isso. Bacana. Uma grata lembrança. E que já traziam aqui, né, o Roberto Aflalo, o Plínio Croce. Eles ganharam o concurso. Gasperini. Concurso Peugeot. Então, assim, uma influência muito grande da arquitetura moderna, Tito. Uma influência muito grande da arquitetura moderna. Na formação? Enorme, né? Os mestres todos eram. Você sabe que esse período de escola aqui, a gente era período integral, né? Então tinham cadeiras, por exemplo, que sumiram, arquitetura analítica, dentro da história da arquitetura e coisa e tal, que a gente estudava profundamente essas coisas, né? E o movimento moderno brasileiro e o movimento moderno internacional, Bauhaus, a Escola de Chicago, tudo isso, a gente entrava com aquilo, né? Mergulhava de corpo e alma, né? E não há dúvida, muita influência. Obviamente, esse exemplar do jornal é de 62. De lá para cá, a cidade também mudou bastante, né? Ela ampliou no que foi de bom e às vezes nem tão bom. Mas há uma influência muito grande nessa construção. Como que vocês, na época, e acho que também hoje, Tito, um pouco a comparar, como que você pode entender a cidade de São Paulo hoje em relação à cidade de São Paulo que existia, por exemplo, nessa época que você era estudante? O grande movimento, digamos assim, o boom imobiliário em São Paulo é dos anos 50. Né? O grande inicial, o volume de construção inicial é dos anos 50 e nós acompanhamos isso convivendo com a cidade.
Por exemplo, disse para você que estudei no Santa Cruz. Santa Cruz era aqui na Avenida de Higienópolis, onde hoje é a Cúria, o prédio da Cúria, em frente do senhor. E do lado se fez aquele prédio, acompanhei a obra, aquele prédio Bretanha que tem do lado do nosso amigo Artacho Jurado, né? E os outros. Então a gente tinha essa coisa de ver aquela... Higienópolis foi um bairro construído nos anos 50, 60, né? É muito contemporâneo a essa época, né? Havia um grande entusiasmo. Preciso dizer também que muita gente da minha geração foi para a arquitetura por causa de Brasília. Né? Coincidiu com o projeto, com a inauguração de Brasília, aquele movimento todo. Nós tínhamos visto aqui o Parque Ibirapuera, então deu para conhecer Oscar Niemeyer a fundo, 54, 55, não é? Uma grande influência. Sim. Construção de Brasília, tudo isso no momento pré-escola. Né? Então havia assim um grande movimento nesse sentido. Havia um projeto de país, de uma certa maneira. Projeto de país, esse é um outro aspecto. Culturalmente é uma conversa que não tem fim. Né? Culturalmente, o Brasil da época é realmente uma coisa estrondosa, uma maravilha. Mas isso é outro assunto. Quer dizer, como é que eu via a cidade? A gente via sempre com muito entusiasmo esse boom imobiliário, sem imaginar as consequências. Nós vivíamos ainda meio debaixo do plano do Prestes Maia. Certo? O plano seguinte, que foi feito com bastante clareza, baseado na Carta de Atenas, foi de 72 do Benjamin Ribeiro. Então, nesse período dos anos 50 até 72 do Benjamin Ribeiro, a cidade andou para o lado que quis, a não ser respeitando o plano de avenidas. Eu sou urbanista de formação também. Eu fiz o curso de urbanismo na França, eu sou urbanista diplomado e mestrado. O amadurecimento desse entendimento que você coloca passa por uma série de conhecimentos que permite você fazer uma análise sobre essa questão. Na verdade, nunca houve um movimento, um estabelecimento profundo, correto e responsável quanto à evolução urbana de São Paulo. Nunca houve. Sempre uma superposição de alguns planos, uns acham isso, outros acham aquilo, uma administração acha que aquilo não está certo, outra refaz. Então, isso é um sintoma que permite que aconteçam coisas, inclusive do ponto de vista do orçamento. Né? Quais são as prioridades? E o não direcionamento, às vezes, do orçamento para áreas fortemente carentes. Exatamente. Agora, naquela época, São Paulo era outra cidade. Eu diria que não havia preocupações assim. Não é? Era como viver no Rio de Janeiro nos anos 60, não é? Aquela coisa sem preocupação, aquele o paraíso. Né? São Paulo não tinha grandes preocupações. Né? Você não tinha acontecido ainda uma explosão população sintomática. A cidade era bem equilibrada, segura, enfim, tinha algumas vantagens de uma cidade menor, talvez mais provinciana, mas não havia realmente, se a tua pergunta se refere a isso, se a questão urbana era discutida com a suficientemente profundidade em termos de escola, eu diria que não. Não, nunca houve. Tanto é que a aula de urbanismo aqui na escola, na época, era traçado de rua, calçada, coisa do tipo. Ficou durante bastante tempo. Eu fui ter contato com essa questão quando eu fui morar na França, que eu trabalhei no Instituto Público de Planejamento e tal, então eu comecei a enxergar as coisas, né? Você esteve lá na França, você tem o diploma de urbanista, você trabalhou com os EFUS. Trabalhei com os EFUS. Né? E deu aula na Beaux-Arts. Dei. Conta um pouquinho dessa experiência para a gente, que é uma experiência muito particular. É muito difícil de juntar tudo isso.
Hoje não, hoje todo mundo vai, estagia, etc. Mas na época era uma coisa realmente mais complicada. Eu tive muita sorte, porque esse período que eu fiquei lá, não havia grandes problemas acontecendo. Claro que houve, eu vivi em Paris no maio de 68, então uma explosão fantástica, eu estava morando bem onde começou a encrenca. Mas fora isso, do ponto de vista profissional, do ponto de vista do mercado, coisa e tal, a coisa estava muito boa. Então eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos realmente muito interessantes, numa escala em que eu nunca havia trabalhado aqui. Isso num escritório profissionalmente, com o Zerfis e até com outros arquitetos, com o Jean Desroches, com o Paul Chemetov, fizemos coisas, né? Agora, do ponto de vista do Instituto de Urbanismo de Paris, da Universidade de Paris, foi muito legal em termos de curso, e foi uma experiência nova, né? Porque eu nunca tinha feito nada em pós-graduação, e tive professores fantásticos, né? Eu acompanhei um curso do Henri Lefebvre, né? Imagine você, sendo que um dos livros dele, o Cibernantrópio, foi escrito a partir das aulas que foram dadas, né? É um cara fantástico, né? É gente muito alto nível. Por conta desse curso, quando eu já tinha terminado meu trabalho no Zerfis, eu fui chamado no Instituto, hoje chama IAURP, Instituto de Urbanismo da Região Parisienne, da região parisiense, que é um órgão semi-estatal de planejamento que recebe encomendas governamentais para projetos específicos de planejamento. Isso foi uma experiência fantástica, porque eu nunca, no Brasil não existia, e não existe ainda hoje, um órgão desse tipo. A diferença principal, porque assim, é claro que você trouxe a experiência do trabalho, do curso, a experiência num órgão semi-estatal lá, obviamente uma outra noção de profissionalização da própria carreira do arquiteto, da própria profissão do arquiteto. Acho que era uma coisa muito diferente do que era aqui. Que isso, de uma certa maneira, deu base, consolidação para o seu trabalho? Como que você... Estou me lembrando do trabalho que você fez para o Largo da Batata, também há toda uma extensão nisso. Explica um pouquinho para a gente. Tá, o exemplo é bom, porque, na verdade, a grande diferença que existe entre alguns países, digamos, mais evoluídos e o nosso, é a quantidade e qualidade das instituições. Quanto melhores as instituições, mais favorável é o teu campo de trabalho na área de urbanismo. Sim. Quando eu digo essas instituições, não são só as grandes instituições, as pequenas instituições. Você, por exemplo, aqui em São Paulo, no Brasil, os órgãos não se conversam. O governo do estado com prefeitura, estou falando em infraestrutura, né? Você vê essa fiação, como exemplo, fiação com árvore, com calçada quebrada, porque isso aí não há um entrosamento institucional. Então, se você resolve, você consegue fazer um determinado trabalho, essas pessoas não sentam na mesma mesa para resolver. Se você vai tirar a fiação, por exemplo, do pote e jogar no subsolo, vai entrar um monte de coisa, né? Força, luz, cabos, não sei o quê. Você não consegue juntar essas pessoas dentro do mesmo objetivo. Do ponto de vista das diretrizes básicas urbanas, é a mesma coisa. Então, por exemplo, o CET não conversa com aprovação, que não conversa com outro órgão, enfim, as instituições são pobres. Uhum. Para você ter uma ideia, na França, a questão urbana e os elementos da cidade foram objeto de uma criação por Napoleão Bonaparte de uma escola chamada École Nationale des Ponts et Chaussées, Escola Nacional de Pontes e Calçadas. Os caras são engenheiros de construção de cidade. Então,
esses assuntos, se a calçada já está padronizada, água, poste, seja o que for, você não precisa entrar nesse mérito. A coisa já está, ela já existe dessa maneira. E com uma qualidade. Já com a qualidade definida em 200 anos de prática. E essas pessoas sabem e conhecem. Não é aquela coisa do empreiteiro que resolve mudar o acabamento para ganhar mais, coisa. Não existe essa possibilidade. Outra coisa importantíssima nos projetos de urbanismo e que nós não temos aqui, do ponto de vista institucional, é a determinação de se executar um determinado plano independe das gestões políticas públicas. É montado o repertório do que significa aquilo, quais são os órgãos envolvidos, e iniciativa privada, e quem for envolvidos. É montado uma espécie de fundação, cujo objetivo é a execução final daquele trabalho. As verbas são votadas e só servem e estão garantidas durante todo o cronograma da obra. Pode acontecer em 2, 3 ou 4 gestões públicas. Isso é a garantia de que a coisa sai. Sim. Outra coisinha, só como exemplo, por exemplo, se você, que eu vivi essa coisa, você não tem a liberação de a verba para construir um equipamento público só para construção. A verba é para construção e manutenção. Então, o prefeito, o administrador regional, etc., aquela verba é cravada para manter. Não tem um argumento que não houve dinheiro para manter a obra, para manter em dia, porque senão não sai. É colocado no orçamento. Isso aí não sai, senão não sai a obra. Então, isso são instituições fortes, ligadas à atividade urbanística. Isso é um monte de coisa. Depois, legislações que ajudam esse trabalho. Eu, por exemplo, trabalhei nesse órgão nos dispositivos urbanísticos que estão até hoje funcionando na França, que é o POS, Plano de Ocupação do Solo. O Plano de Ocupação do Solo vale para o país inteiro, as suas diretrizes. E, dentro do Plano de Ocupação do Solo, quais são as questões fundamentais que têm que ser previstas? Isso foi montado nesse órgão e vale para o país inteiro. Então, existe como é que eu poderia dizer? Existe um consenso de que aquelas diretrizes são válidas e importantes. Então, você, como urbanista que vai fazer projeto, você não parte do zero. Você já parte de uma série de considerações e instituições que te dão apoio para determinadas medidas, né? Então, há uma diferença muito grande. Aqui, só o fato das gestões interromperem uma obra para depois fazer outra. No Rio de Janeiro foi feito tudo aquilo de uma vez, por quê? Porque havia a verba e os prazos da Olimpíada. Sim. Havia muito dinheiro nos prazos das Olimpíadas. Foi feito em tempo recorde. Isso é muito raro de acontecer no Brasil. Né? Então, eu acho que a reprodução dessas maneiras de se trabalhar com o urbanismo no Brasil ficam difíceis porque as instituições não são suficientemente fortes e não acompanham esse tipo de movimento. Acho que esse ponto que você estava levantando, Tito, das instituições, né? Acho que é primeiro uma questão central no Brasil. Central. Né? E acho que é uma questão central dentro da nossa profissão. Né? A falta de disposições e dispositivos claros do trabalho. Né? Uma delas, acho que é um pouco a falta de um reconhecimento claro do que é a profissão do arquiteto. Né? O quanto você enfrentou isso dentro da sua vida profissional? Sempre foi muito fácil conversar com pessoas que o contratavam, com os órgãos públicos, ou sempre houve, de uma certa maneira, vamos dizer assim, uma certa insuficiência na própria ideia do arquiteto como uma das questões institucionais da nossa história? Olha, eu nunca tive problema dessa ordem.
Acho que até a nossa formação aqui é de caráter prático, muito prático, a nossa formação em termos de Mackenzie, você saber trabalhar com essas coisas. Aliás, quanto à questão anterior, minha experiência na França, eu sou obrigado a relatar um fato que eu acho importantíssimo. Sim, claro. Eu fui para lá trabalhar no escritório achando que eu ia aprender muito. Aprendi. Mas eu não estava nem 1 milímetro atrás do ponto de vista criativo e tecnológico do que os caras de lá. A gente saía da escola do Mackenzie naquela época sabendo construir. Nós conhecíamos a tecnologia do concreto profundamente. Onde usar, como usar, etc, etc. Eu saí trabalhando no mesmo nível. Isso é importante que se diga. Hoje existe um gap maior em termos de conhecimento tecnológico e recursos tecnológicos, mas naquele momento eu trabalhei tranquilo, com muita segurança, com alguns poucos anos de formado. Né? Isso é importante que se diga. Do ponto de vista profissional, eu nunca... Claro que eu tive clientes privados, tive o privilégio de fazer projetos bacanas, com de dinheiro, mas esse não foi a minha clientela principal. Eu sempre batalhei em concorrências, concursos e licitações públicas, muito. Então é tipo assim, trabalhar nesse sentido é uma espécie de direito que você tem de fazer. Não é? Você conquistou o direito de fazer aquele trabalho. Não é? Já quando você tem uma clientela fácil, eu tive clientes assim, de incorporadoras que só faziam trabalho comigo, que não tem a menor dificuldade em discutir as coisas. Né? Mas existem essas duas faces, né? Eu sempre fui da batalha, entendeu? Eu sempre quase não ganhei nada de graça, né? E também é preciso identificar a postura do arquiteto. Se você você vai fazer um equipamento para o setor público, é uma arquitetura que não é destinada a ser vendida ou comercializada. Então é outro tipo de aceitação. Tipo de arquitetura, é outro tipo de postura, não é? E o arquiteto precisa conhecer o outro lado da moeda, vestir o outro boné. Quando você está trabalhando com a iniciativa privada, seja ela na construção civil, da habitacional, escritório, seja indústria, etc., sempre existe um interesse comercial que tem que ser atendido e o arquiteto tem que saber entender qual é a cultura daquele seu contratante para acertar e conseguir fazer uma boa arquitetura sem prejuízo desses objetivos comerciais. Né? E às vezes a gente até é contrariado. Então essa flexibilidade é necessária. Não adianta imaginar a arquitetura que ela é sempre um paraíso de obras públicas. Não, muito pelo contrário. Aliás, é bom salientar que São Paulo, naquele boom imobiliário que nós falamos, foi construída por maquenzistas. É tudo maquenzista. Se eu for olhar Avenida Paulista, Higienópolis, os bairros, aquilo é tudo maquenzista, assim, na sua grande maioria. Né? Eu não sei se já foi feito esse trabalho aqui dentro do Mackenzie, fazer um levantamento, digamos assim, a cidade construída, sim, o que foi projetado, começa com do chá. O maquenzista não é só o formado, é aquele que era professor ligado à instituição, às grandes obras. Não é? É impressionante essa coisa, né? É saber lidar com a iniciativa privada também. Não é? Não sei se eu respondo a tua pergunta, mas é um pouco isso. De 1 ou 2 projetos que você considera que foram marcantes para você, o tipo de desenho, você é um grande desenhador de arquitetura, que eu sei, né? Tem uma mão fantástica, uma habilidade fantástica de entender todas as espacialidades, as formas de construção.
Conta um pouquinho assim de um trabalho que você fez que realmente é um trabalho marcante para você. Olha, esse que você fez é muito relativo, né? Sempre tem alguém nesse processo, ou parceiros, ou amigos, ou influência. Não existe nada que você desceu do céu e você fez e entregou. É muito raro esse tipo de coisa, né? Então, os trabalhos, às vezes, estão relacionados, aqueles trabalhos que a gente gostou de fazer, estão relacionados a processos, né? Determinados processos que aconteceram, processos de trabalho. É muito difícil fazer uma escolha. Tem trabalhos que me marcaram muito. Um trabalho que me marcou muito quando eu estava na França foi o Museu Arqueológico de Lyon. Foi um trabalho que eu fiz de ponta a ponta, com os refis, e o resultado eu fui revisitar outro dia, foi emocionante, né? É muito bonito o trabalho. É um trabalho que me marcou muito, porque era uma coisa nova na época, né? Nova, exclusiva, né? São trabalhos que não aparecem todo dia. E tem trabalhos que me marcaram, tem até projetos que não foram realizados, que foi um prazer enorme ter feito, né? A gente que foi concurseiro, então imagina quantos foram feitos, né? Claro. Não sei te dizer, tem uma residência que ganhou a Bienal de, não sei que ano que foi, se 2000, o prêmio da Bienal, um amigo meu, que eu gosto muito, ali na Holanda. Eu acho uma coisa que até hoje você chega lá e fala, pô, tá bom, ficou bom, né? Sente um prazer. Esse trabalho que nós fizemos para o Mackenzie aqui, também é um trabalho muito interessante nessa fase. Não é? São trabalhos que são acompanhados, feitos com muito carinho. Eu não sei te dizer, o repertório é grande. Ontem eu fui até o escritório do Vasco, que foi meu sócio, e ele pregou tudo na parede, tem mais de uma centena de fotos de trabalho. Eu olhando aqueles trabalhos, puxa, isso aí, que legal. Não é uma coisa que você fica olhando todo dia, né? Então, às vezes eu olho alguma coisa, puxa, como ficou bom esse negócio aqui, é atual ainda. Mas eu não sei te dizer assim. Uma obra que é muito apreciada é a do Sesc, né? Todo mundo gosta, Sesc lá, a do ABC, todo mundo gosta ali. Algumas pessoas que marcaram toda essa trajetória. E o que você poderia dizer, vamos dizer, para os mackenzistas mais novos que podem ouvir você agora? Pessoas que marcaram na trajetória? Bom, de uma delas eu já falei, né? O Fábio Penteado realmente foi muito importante na minha carreira, na nossa amizade, né? Nós tivemos amigos assim como o Zeca Ribeiro de Almeida, que no período de escola marcou demais. O Vasco, evidentemente, como sócio durante 20 anos, 15 ou 20 anos, evidentemente, marcou bastante. Eu tenho alguns amigos na França que me ajudaram muito na época, né? Amigos urbanistas. Acho que não é uma questão de nomes. Eu sou muito mais ligado a processos do que a pessoas e casos, né? Outra questão que se colocou seria, além das pessoas que marcaram... Uma mensagem para os mackenzistas. Os mackenzistas. Olha, eu acho o seguinte, vai parecer chavão. Vai parecer chavão, mas não é. Eu acho que o mackenzista é sempre um mackenzista. Tem uma maneira de ser, uma maneira de pensar. Não é uma coisa de tradição, é um estado de espírito. Né? As referências que existem, né? Esse campus mesmo, nós estávamos atravessando o campus, estávamos lembrando que só tem campos urbanos, fora de Oxford e coisa, está aqui em São Paulo, sobrou o quê? O Mackenzie e a PUC. É uma delícia isso aqui, né? Mackenzista tem no Brasil inteiro, nós estamos falando mais desse pessoal que convive com a gente, né?
Então, a mensagem que eu posso dar e que eu posso me arriscar a dar nesse momento é mais uma mensagem à nossa escola. Tá, então, uma escola que a gente vem acompanhando há 47 anos, introduzimos pensamentos novos, formas de atuar novos, tivemos trabalho administrativo, enfim, e acompanhamos o que sempre foi entendido como a espinha dorsal do curso e o reforço dessa espinha dorsal do curso, que é a cadeira de projeto. Eu não sei, talvez alguém saiba, mas talvez seja uma das maiores cargas horárias de projeto que tem, das maiores no Brasil, é dado muito valor a isso. Eu espero que isso não se perca, porque é claro que tudo evolui, né? E às vezes os caminhos mudam, mas eu acho que essa linha deve ser mantida e os alunos têm que entender esta vantagem que o Mackenzie oferece. Não é? É um profissional bom e que teve liberdade criativa, não sofreu influência massacrante de escolas específicas de atuação profissional. Então existe uma certa liberdade, uma certa alegria. O pluralismo que você tinha comentado. O pluralismo, né? Existe uma certa alegria com relação ao trabalho. Então o que eu posso dizer é que esse período que eu passei aqui, para mim, foi muito proveitoso e muito bom, como ex-aluno. Que bom. Tito, agradeço muito. Eu que agradeço. Agradeço a vocês todos. É o Mackenzie, essa instituição única.